A mensagem de texto chegou às 15h47 numa terça-feira. Lembro-me porque estava a mexer o meu café, a ver o vapor subir da minha caneca favorita, aquela com a pequena racha na asa que andava meses a pensar em substituir, mas por alguma razão nunca o fiz. Espero que estejas bem. Adorava pôr a conversa em dia em breve. Raquel. Raquel, a nova namorada do meu ex-namorado Marcos. A mulher que foi apenas uma amiga durante todo o último ano da nossa relação. A mesma Raquel que gostava de todas as minhas publicações no Instagram enquanto, em segredo, almoçava com meu namorado em almoços de trabalho que duravam 3 horas. Fiquei a olhar para aquela mensagem durante 1 minuto inteiro, com café a arrefecer na minha mão. A maioria das pessoas teria apagado imediatamente. A maioria das pessoas teria bloqueado o número, mas a maioria das pessoas não tem a combinação peculiar de hospitalidade sulista e paciência calculada que corre na minha família. Sabes, fui criada por uma mulher que conseguia sorrir docemente enquanto servia a sua pior inimiga a fatia perfeita de tarte de noz pecan. A minha avó costumava dizer: querida, a melhor vingança service quente, de preferência com o acompanhamento de broa de milho. Escrevi de volta: Raquel, que surpresa tão agradável. Estou maravilhosa. Obrigada por perguntares. A resposta chegou em segundos. Estava a pensar: talvez pudéssemos tomar um café. Sei que pode parecer estranho, mas gostava mesmo de esclarecer as coisas entre nós. Esclarecer as coisas? Que piada! As coisas estavam cristalinas há já 6 meses. Claras o suficiente para ver a mão do Marcos nas costas dela no supermercado. Claras o suficiente para os ver à procura de casa no bairro que eu tinha escolhido para nós. Claras o suficiente para ouvir através das paredes do apartamento quando ela se mudou para o lugar que supostamente seria nosso. Café parece perfeito. Na verdade, tenho uma ideia ainda melhor. Por que não vens tu e o Marcos cá a casa para o jantar de ação de graças? Este ano sou eu que organizo. Conseguia praticamente sentir a confusão dela através do ecrã. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Isso é mesmo generoso da tua parte. Tens a certeza? Absoluta. Aliás, por que não convidas também os teus pais? Gostava imenso de os conhecer. Quanto mais, melhor. Desta vez, a pausa durou uns bons 5 minutos. Usei esse tempo para começar a planear mentalmente uma lista de convidados que tornaria este dia de ação de graças digno dos livros de história. Uau! Sim, isso seria mesmo muito agradável. Os meus pais também iam adorar conhecer-te. Perfeito! Primeira fase concluída. Deixa-me recuar e explicar por que é que este convite não foi o ato de uma mulher que seguiu em frente com graça. Foi o lance de abertura num jogo de xadrez que eu andava a planear desde o dia em que vi o telemóvel do Marcos a vibrar com mensagens de bom dia da R enquanto ele ainda estava na minha cama. O Marcos e eu estivemos juntos durante 3 anos. 3 anos de contas de supermercado divididas, palavras passe da Netflix partilhadas e agendas de férias cuidadosamente coordenadas. 3 anos em que eu acreditei que estávamos a construir algo real, enquanto ele aparentemente estava a fazer audições para minha substituta nas minhas costas. O próprio fim da relação foi uma obra-prima de manipulação. Afastamo-nos, disse ele. Acho que agora queremos coisas diferentes. Frases clássicas, ditas com a dose certa de sinceridade para me fazer duvidar se não teria imaginado toda a relação. Mas há uma coisa que se aprende quando se namora alguém durante 3 anos. Aprende-se. Aprende-se que a mãe do Marcos, a Patrícia, tem opiniões muito específicas sobre mulheres adequadas para o seu filho. Aprende-se que o pai dele, o Robert, valoriza acima de tudo as estruturas familiares tradicionais. Aprende-se que os pais da Raquel, que pesquisei a fundo nas redes sociais, são católicos devotos que acreditam no namoro formal, não em viver juntos antes do casamento. E aprende-se, definitivamente, que o Marcos já vive com a Raquel há 4 meses enquanto diz a ambos os pais que estão a levar as coisas com calma. Passei as 2 horas seguintes a compor a mensagem perfeita para o grupo da minha família. Reunião familiar de emergência. O dia de ação de graças vai ser muito interessante. A minha irmã Lucy ligou em poucos minutos. Por favor, diz-me que não estás a planear envenenar ninguém. Claro que não, Rime. Estou a planear algo muito mais sofisticado do que isso. Devo estar preocupada?
Só se tiveres medo de um bocadinho de teatro. A verdade é que tinha todos os motivos para estar magoada. O Marcos não só terminou comigo. Ele desmontou sistematicamente todo o meu plano de vida. Estávamos a ver anéis de noivado. Falamos de ter filhos. Recusei uma oferta de trabalho em Seattle porque ele disse que não conseguia imaginar-se a viver noutro lugar que não fosse aqui. Mas a traição é uma coisa curiosa. Ou destrói-te, ou clarifica tudo. ChatGPT cede. E sentada ali na minha cozinha, a olhar para as mensagens de texto desesperadas da Raquel, cheias de vontade de agradar, senti mais clareza do que tinha sentido em meses. Isto não era sobre reconquistar o Marcos. Era sobre justiça. Era sobre garantir que todos os envolvidos compreendiam exatamente com que tipo de homem estavam a lidar. Era sobre servir a verdade numa bandeja de prata, decorada com todo o drama familiar que o Marcos tinha tão cuidadosamente escondido. Abri o portátil e comecei a escrever os convites. Primeiro, os meus pais. Tinham se mudado para o Arizona no ano passado, mas voltariam de avião sem pensar duas vezes. Depois, a minha irmã e o marido, a minha prima Diana, que sempre suspeitou que o Marcos era bom demais para ser verdade. A minha tia Helena, que tinha um sexto sentido para segredos de família e a subtileza de uma marreta quando se tratava de os expor. Quando terminei, já tinha 12 confirmações para o que prometia ser o jantar de ação de graças mais memorável da história da família. O meu telemóvel vibrou outra vez. Mais uma mensagem da Raquel. O Marcos está tão entusiasmado. Estava preocupado com o quão estranho poderia ser entre todos nós. Isto é mesmo maduro da tua parte. Maduro é uma forma de dizer. Escrevi de volta. Estou apenas grata pela oportunidade de juntar toda a gente. A família é tudo, não achas? Se ela soubesse o quanto eu queria dizer com isso. Na manhã seguinte, acordei com aquela energia que só se tem quando se tem um propósito. Pela primeira vez em meses, tinha algo por que ansiar, algo para planear. Algo que não fosse apenas sobreviver a mais um dia sem a vida que achava estar a construir. Fiz o pequeno almoço para mim, pequeno almoço a sério, não a torrada triste em que tinha sobrevivido, e comecei a fazer listas, planear o menu, organizar os lugares à mesa, pensar em tópicos de conversa, todos os pequenos detalhes que fariam deste encontro algo absolutamente perfeito. O telemóvel tocou enquanto eu calculava o tamanho do peru. O identificador da mãe fez-me sorrir. Querida, estive a pensar no teu convite a noite toda, disse ela sem rodeios. Tens a certeza de que estás pronta para isto? Mais pronta do que nunca. Sabes que o teu pai e eu apoiamos tudo o que precises de fazer para te curares. Mas também conheço esse tom na tua voz. É o mesmo que usaste quando decidiste candidatar-te à presidência da Associação de Estudantes no 8º ano. Rime, apesar de mim mesma. Ganhei essa eleição. Ganhaste. E também fizeste com que o Tommy Richardson fosse suspenso por manipulação de votos. Ele estava a aldrabar. Estava. E provaste-o lindamente. Só estou a dizer, tem cuidado, querida. Não deixes que isto te consuma. Mas essa era a questão. Eu não me sentia consumida. Sentia-me libertada. Durante meses, carreguei este peso de confusão e dúvida. Fui uma má namorada? Ignorei os sinais? Não fui suficiente para o Marcos? Agora sabia a verdade. Eu não tinha sido o problema. O Marcos era apenas um cobarde que preferia andar às escondidas do que ter uma conversa honesta. E a Raquel? Ou era cúmplice ou cegamente ingênua. De qualquer forma, os dois estavam prestes a levar um choque de realidade. Passei a tarde a comprar ingredientes, e foi aí que encontrei a mãe do Marcos, a Patrícia, no supermercado. Estava a examinar abacates com a intensidade de uma gemóloga, e eu quase passei por ela sem parar. Mas depois lembrei-me dos meus modos. Patrícia, que agradável surpresa ver-te. Ela levantou os olhos, surpreendida. Oh, olá querida. Como estás a aguentar? A aguentar como se tivesse passado por uma catástrofe natural em vez de ter acabado com o filho mentiroso dela. Estou maravilhosa. Obrigada. Na verdade, ainda bem que te encontrei. Queria ter a certeza de que sabias do jantar de ação de graças. A testa dela franzida. Jantar de ação de graças. Sim. Convidei o Marcos e a Raquel, juntamente com os pais dela. Achei que seria bom todos nos conhecermos.
O sangue desapareceu do rosto da Patrícia. Os pais dela, os Kelly, pessoas adoráveis pelo que ouvi dizer. Valores familiares muito tradicionais. A Patrícia apertou o carrinho de compras com mais força. Nós não estávamos. O Marcos não mencionou. Oh, de certeza que queria fazer-te uma surpresa. Sabes como ele é com planeamento. Na verdade, eu sabia exatamente como Marcos era com planeamento. Péssimo. Era o tipo de pessoa que comprava os presentes de Natal no dia 23 de dezembro e se esquecia do Dia dos Namorados até ver as decorações nas montras. Bem, disse a Patrícia cuidadosamente, suponho que devíamos coordenar. Não é preciso. Tenho tudo tratado. Basta trazerem vocês mesmos e apetite. Ah, e talvez possas trazer alguns daqueles pãezinhos maravilhosos que fizeste na Páscoa. A Raquel comentou que estava ansiosa por provar a tua comida. Isto era uma completa mentira. A Raquel nunca mencionou a comida da Patrícia, mas já tinha ouvido Marcos queixar-se da veia competitiva da mãe na cozinha vezes suficientes para saber que isto ia acertar exatamente onde eu queria. O sorriso da Patrícia tornou-se visivelmente forçado. Claro, eu levo vários tipos. Perfeito. Vejo-te quinta-feira às 16 horas. Afastei-me com a sensação de que acabava de marcar o primeiro ensaio num jogo que o Marcos nem sabia que estava a jogar. O resto da semana passou num turbilhão de preparativos. Não apenas preparativos culinários, preparativos estratégicos. Liguei à minha prima Diana, que trabalha em marketing de redes sociais, e pedi-lhe que fizesse alguma pesquisa. Descobre tudo o que puderes sobre a família Kelly. Disse-lhe. Atividades na igreja, publicações nas redes sociais, valores familiares. Preciso de perceber com o que estamos a lidar. A Diana ligou de volta em poucas horas. Miúda, estás a brincar com o fogo. Estas pessoas não são apenas católicas. Estão envolvidas no ministério do casamento da igreja. Dão aconselhamento a casais noivos. E ouve esta. O pai da Raquel é diácono. Perfeito. Absolutamente perfeito. E as redes sociais deles? Muito focadas na família. Muitas publicações sobre a santidade do casamento, a importância do namoro tradicional, papéis de gênero clássicos. Ah, e partilham muitos artigos sobre o declínio moral da cultura de namoro moderna. Conseguia praticamente ouvir as peças a encaixarem-se. Diana, és um gênio. Também estou preocupada. O que estás exatamente a planear? Estou a planear servir o jantar aos meus convidados. O que eles servirem uns aos outros já é com eles. Nessa noite, recebi uma mensagem do Marcos. Olá, obrigado por nos convidares. Os pais da Raquel estão mesmo entusiasmados por conhecer toda a gente. O pai dela não para de falar sobre como é raro encontrar jovens com tanta maturidade e graça. Maturidade e graça. Se ele soubesse. Respondi. Também estou ansiosa por conhecê-los. Vai ser bom finalmente termos todos juntos como uma grande família. A palavra família foi cuidadosamente escolhida. O Marcos passou 3 anos a falar sobre o quanto valorizava a família, como era importante para ele que a futura mulher se desse bem com os pais dele, como queria encontrar alguém que partilhasse os seus valores tradicionais. Bem, quinta-feira ia ser uma verdadeira aula sobre valores tradicionais. A minha irmã Lucy veio cá na noite de quarta-feira para ajudar com os preparativos. Encontrou-me na cozinha, rodeada de cartões de receitas e esquemas de lugares. Sabes, disse ela, a descascar batatas com precisão cirúrgica. Tenho pensado nisto tudo. E acho que o Marcos pode mesmo merecer o que aí vem. Olhei para cima do meu peru em salmoura. O que aí vem? A verdade. À frente de todas as pessoas que lhe são importantes. À frente dos pais dele, dos pais dela, de todos nós. Vai ter de se explicar. Eu não o vou obrigar a explicar nada. Só estou a proporcionar a oportunidade. A Lucy sorriu. Como eu disse, ele merece. Quinta-feira de manhã chegou com aquele ar fresco de novembro que faz tudo parecer possível. Acordei às 6 horas, não porque tivesse de ser, mas porque estava genuinamente entusiasmada. O tipo de entusiasmo que se sente na manhã de Natal quando tem 7 anos e sabes que algo incrível te espera debaixo da árvore. Fiz café e revi o meu cronograma mais uma vez. Tudo tinha de estar perfeito. Não apenas a comida, embora essa fosse impecável,
Mas o tempo, os lugares, o fluxo da conversa. Já tinha organizado jantares antes, mas nunca um com tanto em jogo. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Raquel. Queres que leve alguma coisa? A minha mãe fez a famosa caçarola de feijão verde e o meu pai vai levar vinho. Isso soa perfeito. Tenho tudo o resto tratado. Apenas tragam vocês mesmos e preparem-se para um verdadeiro banquete. O que não mencionei foi que passei os últimos 3 dias a ter conversas muito específicas com pessoas muito específicas. Começando pela minha tia Helena, que tinha o dom de fazer exatamente as perguntas certas no momento exato. Helena, disse eu durante a nossa chamada, quero que saibas que o Marcos está a ver-se com alguém novo. Chama-se Raquel, e é adorável. Estão juntos há cerca de 6 meses. 6 meses. A voz da Helena tinha aquela nitidez particular que significava que estava a arquivar a informação para uso futuro. Isso é bastante cedo depois de vocês os dois terminarem. Bem, sabes como são estas coisas. Às vezes, quando se sabe, sabe-se. MHM. E estão a viver juntos. Oh, não tenho a certeza sobre os arranjos de habitação deles. Terias de lhes perguntar diretamente. Tive conversas semelhantes com os meus pais, a minha irmã e a minha prima Diana. Nada acusatório, nada de coscovilhice. Apenas declarações simples e factuais que naturalmente levavam a perguntas. Ao meio-dia, tinha uma casa que cheirava ao céu e uma sala de jantar que parecia saída de uma revista. 12 lugares perfeitamente organizados. Velas que lançavam exatamente a quantidade certa de luz quente. Um centro de mesa que incentivava a conversa sem bloquear a linha de visão. E o plano de lugares. Oh, o plano de lugares era minha obra-prima. Coloquei o Marcos e a Raquel em extremos opostos da mesa, com os respectivos pais ao lado. Isto não foi acidental. Queria que todos tivessem uma visão clara de ambos os lados desta conversa em particular. Os meus pais chegariam primeiro às 15h30, depois a minha irmã e o marido, a minha prima Diana às 15h45, a tia Helena às 15h50. Quando os convidados de honra chegassem às 16h, a casa estaria cheia de pessoas que me amavam e que tinham perguntas muito específicas sobre a linha temporal dos acontecimentos recentes. Às 15h28, a campainha tocou. A mãe e o pai, pontuais como sempre, traziam flores e usavam aquele tipo de sorrisos determinados que significavam que estavam prontos para a batalha. Como te sentes, querida? Perguntou a mãe, puxando-me para um abraço que durou um segundo a mais do que o necessário. Sinceramente, sinto-me ótima. Melhor do que me senti em meses. O pai já estava a inspecionar a disposição da sala de jantar com o olhar de um homem que passou 40 anos em negociações corporativas. Isto é uma produção e tanto. Quero que todos se sintam bem-vindos. Oh, vão sentir-se, disse ele, e algo no seu tom fez-me pensar que entendia exatamente o tipo de recepção que eu tinha em mente. A Lucy chegou com o marido, Tom. Ambos traziam travessas cobertas e uma curiosidade mal contida. A Diana apareceu com uma garrafa de vinho e um olhar que sugeria que tinha feito mais investigação desde a nossa última conversa. Tenho novidades, sussurrou, encostando-se a mim na cozinha. Diz-me. Os stories do Instagram da Raquel do fim de semana passado. Ela publicou uma foto dela com o Marcos no mercado biológico e a localização mostra que estavam lá às 9h da manhã de domingo. Levantei uma sobrancelha. E os pais dela pensam que ela vai à missa das 8h todos os domingos. Ela tem publicado fotos de café e doces depois da igreja há meses. A trama adensava-se lindamente. A tia Helena chegou com a sua habitual pontualidade fashionable latte, trazendo uma travessa coberta e aquele tipo de sorriso que espalhava o pânico pelos encontros de família há décadas. Onde coloco o recheio? Perguntou, mas os olhos já estavam a vasculhar a sala, a catalogar detalhes, a preparar-se para o grande momento. Exatamente às 16h, a campainha tocou novamente. Alisei o meu vestido, um tom cuidadosamente escolhido de borgonha profundo que me fazia parecer simultaneamente elegante e ligeiramente misteriosa, e fui atender. O Marcos estava na minha porta, desconfortável, numa camisa de botões que nunca tinha visto antes. A Raquel estava ao lado dele, a agarrar uma travessa e com um sorriso nervoso. Atrás deles, um casal mais velho que só podia ser os pais dela segurava vinho e tinha expressões de curiosidade educada. Bem-vindos, disse eu, abrindo os braços.
Estou tão contente por terem vindo. As apresentações foram uma obra-prima de constrangimento. O Marcos olhava constantemente à volta da sala como se esperasse câmaras escondidas. Os pais da Raquel, Robert e Catherine Kelly, eram exatamente como anunciado. Educados, tradicionais e claramente entusiasmados por conhecerem a família do namorado da filha. Muito obrigada por nos receberes, disse Catherine Kelly, colocando o vinho nas minhas mãos. A Raquel falou-nos tanto de ti. Só coisas boas, espero, respondi, conduzindo-os para a sala de estar onde a minha família os aguardava. Os 30 minutos seguintes foram uma sinfonia de... Continuava a lançar olhares a Raquel, que começava a perceber claramente que este jantar talvez não fosse o simples vamos todos ser amigos que esperava. Vamos para a sala de jantar? Anunciei, quando a tensão atingiu exatamente o tom certo. Acho que está tudo pronto. Ao entrarmos na sala de jantar, apanhei o olhar do Marcos. Por um breve momento, vi um vislumbre de algo que podia ser reconhecimento, ou talvez medo. Ótimo! Ele começava finalmente a perceber que isto não era apenas um jantar. Era um acerto de contas. No momento em que todos se sentaram, soube que os tinha exatamente onde queria. A iluminação estava perfeita, quente o suficiente para parecer íntima, brilhante o suficiente para captar todas as expressões. O vinho fluía apenas o suficiente para soltar línguas, mas não ao ponto de obscurecer o julgamento. E o plano de lugares funcionava como um encanto. Antes de começarmos, disse, erguendo meu copo, gostaria de fazer um brinde. Aos novos começos, conversas honestas e à importância da família. Todos ergueram os copos, embora a mão do Marcos tremesse visivelmente. A família, ecoou meu pai. E da forma como disse, ficou claro que entendia exatamente que tipo de reunião de família estava prestes a ser. Começamos com entradas e conversa ligeira, mas senti a tensão a crescer por baixo de tudo. O pai da Raquel, Robert, fazia perguntas ao Marcos sobre o trabalho, a família, as intenções. Perguntas normais de pai da namorada, mas o Marcos respondia como se estivesse sob interrogatório. Então, trabalhas em marketing? Dizia Robert Kelly. Deve ser entusiasmante. A Raquel mencionou que se conheceram através do trabalho. A Raquel interrompeu rapidamente. Na verdade, conhecemo-nos através de amigos em comum. Observei atentamente o rosto do Marcos. Primeiro erro. Oh, que bonito, disse a minha mãe com perfeita inocência. Há quanto tempo foi isso? Há cerca de 1 ano e meio, disse a Raquel. O Marcos quase se engasgou com o vinho. Segundo erro. 1 ano e meio. A voz da tia Helena cortou a conversa como uma faca. Que interessante. Marcos, não foi há cerca de 6 meses que tu e a minha sobrinha terminaram? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conseguia praticamente ouvir todos a fazer as contas. Bem, disse o Marcos cuidadosamente, fomos apenas amigos durante muito tempo. Apenas amigos, repetiu meu pai. E de alguma forma fez essas 2 palavras soar como uma acusação. Os pais da Raquel trocaram um olhar que podia congelar fogo. O sorriso de Catherine Kelly tornou-se visivelmente forçado. Marcos, disse ela com aquela educação forçada que significa sarilhos. A Raquel contou-nos tanto sobre a vossa relação. Ela mencionou que tens a tua própria casa. Sim tenho. E onde é? O Marcos olhou para Raquel, que encarava o prato como se este pudesse oferecer-lhe uma rota de fuga. É na Maple Street. Os apartamentos perto da universidade. Oh, que conveniente, disse Robert Kelly. A Raquel também vive na Maple Street. Que coincidência. Na verdade, disse a Raquel, em voz baixa. Vivemos juntos. A temperatura na sala desceu uns 20 graus. O garfo de Catherine Kelly caiu contra o prato. Vivem juntos, repetiu ela, a voz mal acima de um sussurro. Mãe, eu posso explicar. Disseste-nos que estavam a levar as coisas com calma. Robert Kelly interrompeu, a voz a subir. Disseste que estavam a seguir os princípios de namoro que discutimos. Estamos, pai. Nós só. Viver em pecado não é levar as coisas com calma, Raquel. A explosão tinha começado, e eu ainda nem tinha servido o prato principal. O Marcos tentou intervir. Senhor Kelly, compreendo as suas preocupações, mas...
Compreendes mesmo? O rosto de Robert Kelly estava a ficar vermelho. Compreendes que a minha filha nos anda a mentir há meses? Ela não estava a mentir. Exatamente. Como lhe chamarias então? A minha tia Helena, Deus a abençoe, escolheu esse momento para torcer a faca. Marcos, estou confusa. Quando disseste que tu e a Raquel começaram a namorar? É complicado. Complicado como? Fomos amigos primeiro e depois. Depois começaram a namorar enquanto ainda estavas com a minha sobrinha? A acusação ficou suspensa no ar como fumo. O rosto do Marcos ficou pálido. Não foi assim, disse ele, mas a voz carecia de convicção. Então como foi? Perguntou a minha irmã Lucy, com uma voz calma e letal. Recostei-me e observei os dominós a cair. Isto era melhor do que eu tinha imaginado. Não precisei de dizer uma única palavra acusatória. Apenas convidei todos para jantar e deixei a verdade falar por si. A Raquel chorava agora, lágrimas silenciosas que tentava esconder atrás do guardanapo. Os pais dela discutiam em sussurros do outro lado da mesa. Sussurros que todos ouviam. Educaste-a melhor do que isto, sibilava Catherine ao marido. Pensei que sim, respondeu ele. O Marcos olhava à volta da mesa como um animal encurralado. Olhem, eu sei que isto parece mal, mas... Mas o quê? Perguntou meu pai. Mas achaste que podias mentir a duas famílias e ninguém descobriria? Nunca quis que fosse assim. E como é que querias que fosse? Perguntou a minha mãe. Querias ter um caso? Não foi um caso. Como lhe chamarias? Perguntou a tia Helena. O silêncio prolongou-se. O Marcos abriu a boca, fechou-a, voltou a abri-la. Finalmente, disse, cometi erros. Erros? Falei pela primeira vez desde o brinde, e todos se viraram para mim. É isso que chamas mentir-me durante meses? Dizeres-me que querias levar as coisas com calma enquanto já planeavas um futuro com outra pessoa? Nunca quis magoar-te. Mas magoaste-me. Magoaste-me. Mentiste aos teus pais. Ajudaste a Raquel a mentir aos pais dela. E agora estás sentado à minha mesa a agir como se fosses a vítima. A Raquel finalmente levantou os olhos do prato. Desculpa, sussurrou. Desculpa mesmo. Estás arrependida por o teres feito ou por teres sido apanhada? Ela não respondeu. Robert Kelly levantou-se abruptamente. Catherine, vamos embora. Pai, por favor. Queres viver como adulta? Então podes enfrentar as consequências como adulta. Não nos voltes a ligar até estares pronta para nos dizeres a verdade sobre tudo. Saíram sem dizer mais nada, levando a caçarola de feijão verde da Raquel com eles. O Marcos ficou sentado em silêncio, atordoado, por um momento. Depois virou-se para mim. Estás feliz agora? Na verdade, disse eu, cortando meu peru perfeitamente preparado, estou. Estou feliz por finalmente toda a gente saber a verdade. Estou feliz por os pais da Raquel perceberem que tipo de homem a filha deles anda a namorar. E estou feliz por os teus pais agora saberem por que é que realmente terminamos. O Marcos olhou para os pais, que o encaravam com expressões de profunda desilusão. Filho, disse a Patrícia em voz baixa, acho que devias ir embora. E, assim de repente, estava terminado. Depois de o Marcos e a Raquel saírem, separadamente, reparei que a sala de jantar parecia mais leve de alguma forma. Não só porque havia menos gente, mas porque o peso opressivo das mentiras e da aparência tinha desaparecido. A minha família ficou para ajudar a arrumar e, pela primeira vez em meses, tivemos uma conversa verdadeira. Tenho de admitir, disse o meu pai, a secar pratos com precisão metódica. Tenho orgulho em ti. Por quê? Por arruinar o jantar de ação de graças. Por te defenderes, por recusares deixar que eles reescrevessem a história. A mãe acenou com a cabeça do lugar dela junto ao lava-loiça. Tu não os atacaste, querida. Apenas lhes deste corda suficiente para se enforcarem sozinhos. A Lúcia arrumava os restos com a eficiência de alguém que claramente tinha pensado nisto tudo. E agora, o que acontece? Agora. Sorri, genuinamente relaxada pela primeira vez em horas. Agora sigo em frente.
Sigo mesmo em frente. A verdade é que já me sentia diferente. A raiva que me corroía há meses tinha desaparecido. Não porque tivesse vingado, embora, admito, soubesse bem, mas porque finalmente tinha encerrado o capítulo. Um encerramento verdadeiro. O Marcos mandou-me uma mensagem na manhã seguinte. Isso foi cruel, e tu sabes. Fiquei a olhar para a mensagem durante muito tempo antes de responder. Não, Marcos. Cruel foi mentires-me durante meses. Cruel foi fazeres-me duvidar da minha própria realidade. Cruel foi deixares-me planear um futuro contigo enquanto já estavas a construir um com outra pessoa. A noite passada foi apenas a verdade. Ele não respondeu. A Raquel mandou-me mensagem nessa tarde. Sei que provavelmente me odeias, mas queria que soubesses que eu e o Marcos acabamos. Os meus pais não me falam e estou a voltar para casa. Acho que mereci isto. Senti uma pontada de algo. Não exatamente simpatia, mas também não satisfação. Não te odeio, Raquel. Só gostava que tivesse sido honesta desde o início. Comigo, com os teus pais, contigo mesma. Eu sei. Desculpa. Espero que consigas resolver tudo. E, surpreendentemente, era verdade. As semanas seguintes foram notavelmente pacíficas. Mergulhei no trabalho, retomei passatempos que tinha abandonado, voltei a sair com pessoas. Nada sério, apenas casualmente. A redescobrir o que era conversar com pessoas sem segundas intenções. 3 meses depois, encontrei o Marcos numa cafetaria no centro da cidade. Parecia cansado, mais velho de alguma forma. Acenamos educadamente, como se faz com alguém que em tempos conhecemos. Como estás? Perguntou ele, e parecia uma pergunta genuína. ChatGPT Said. Estou bem. Mesmo bem. E tu? Estou a tentar encontrar o meu caminho. Acenei com a cabeça. Isso é importante. Olha, disse ele, olhando nervosamente em volta da cafetaria. Devo-te um pedido de desculpas. Um verdadeiro. Não me deves nada, Marcos. Devo. Sim. Tratei tudo da pior forma. Devia ter sido honesto contigo desde o início. Devia ter terminado as coisas como deve ser antes de começar algo com a Raquel. Devia ter. Marcos, interrompi gentilmente. Eu perdoo-te. Ele pareceu surpreendido. Perdoas? Perdoo. Não porque o que fizeste foi aceitável, mas porque agarrar-me à raiva estava a magoar-me mais a mim do que a ti. Conversamos mais uns minutos, evitando cuidadosamente os assuntos mais profundos da nossa história partilhada. Foi civilizado, até agradável. Quando ele saiu, percebi que não sentia nada. Nem raiva, nem tristeza, nem sequer nostalgia. Apenas nada. E isso soube a liberdade. 6 meses depois do jantar de ação de graças que mudou tudo, estava sentada no meu quintal a ler um livro e a aproveitar o sol da primavera quando o telemóvel tocou. Era Patrícia, a mãe do Marcos. Espero que não te importes que esteja a ligar, disse ela. Queria agradecer-te. Agradecer-me por quê? Por aquele jantar. Por nos mostrares quem o Marcos realmente era. Sei que não deve ter sido fácil para ti. Não foi fácil, admiti. Mas foi necessário. Ele está em terapia agora. Terapia individual. E está a trabalhar. Bem, a trabalhar em ser honesto consigo próprio, conosco, com toda a gente. Isso é bom. Fico contente. Também queria que soubesses que a tua mãe e eu temos tomado café de vez em quando. Ela é uma mulher maravilhosa. Sorri. É mesmo. Cuida de ti, querida. Mereces alguém que veja o teu valor. Depois de ela desligar, fiquei sentada no meu jardim durante muito tempo, a pensar em jantares de família, em segundas oportunidades e nas formas estranhas como as pessoas entram e saem das nossas vidas. A verdade libertou-nos a todos, mesmo que tenha sido preciso um jantar de ação de graças perfeitamente planeado para trazer à tona. E, sinceramente, não mudaria nada.